Bom dia, tá? Essa aqui é a regravação da aula Matemática 2, que nós apresentamos no dia 18, tá? Então, hoje vai ser feito a regravação dessa atividade e nós vamos apresentar os conteúdos, o contrato didático e vamos tentar, dentro do possível, estabelecer as relações da disciplina Matemática 2. Primeiramente, a gente vai fazer uma discussão sobre o contrato didático da disciplina. Então, nós teremos o contrato didático, depois teremos uma breve apresentação sobre o que são os números e operações, tá? E depois nós já vamos discutir um pouquinho as atividades que faremos ao longo do semestre, tá? Em primeiro lugar, gostaria de dizer que o contrato didático é o conjunto das expectativas dos estudantes em relação ao preceptorado e as expectativas do professor em relação aos estudantes, tá? Não é nem na relação, é em relação aos estudantes. O contrato didático pode ser explícito e ou implícito entre professor, que é representado pelo preceptorado, e os estudantes. O preceptorado, para a gente poder ter ideia, corresponde ao sistema educacional, tá? No caso, o sistema de videoconferência que usamos, tá certo? A gravação das aulas, os procedimentos do curso. Então, o contrato didático, ele é o conjunto de expectativa que vocês, alunos, têm em relação à pessoa do professor e, ao mesmo tempo, é o conjunto de expectativas que o professor tem em relação aos estudantes, tá? O contrato didático, ele é o tipo de contrato social baseado em Rousseau e deve ter elementos sobre avaliação, gestão do tempo, conteúdo a ser ensinado, bem como atividades afins. E é melhor ser explícito que implícito, ok? Aqui no contrato didático, vou fazer uma breve apresentação sobre as aulas da disciplina e, ao mesmo tempo, vou fazer a correção do contrato didático anterior, que apresentava alguns erros nas datas. Então, nós começamos essa primeira aula com a aula do dia 18/3, que é o contrato didático, e uma discussão sobre o número e suas operações, tá? Então, essa vai ser nossa primeira aula. Daí, nossa segunda aula, aula 2, é uma noção da linguagem de conjuntos, tá certo? Que vai ser feita uma apresentação, tá certo? E, ao mesmo tempo, nós vamos fazer algumas discussões. Depois faremos uma discussão sobre relação de equivalência, tá? No dia 8/4. Então, faremos uma discussão sobre relação de equivalência. No dia 22/4, teremos a construção dos números naturais e inteiros, ok? Devemos também trabalhar, se for possível, se der o tempo, a construção dos números racionais, a construção dos irracionais e a delimitação e construção dos números reais, tá? No dia 29/4, uma discussão sobre os números primos, tá? No dia 6/5, vamos falar sobre divisibilidade. Eu devo corrigir a palavra divisibilidade, como ela está escrita aí. E o algoritmo da divisão, não é algoritmo da divisão, tá? Como está escrito aí, é algoritmo da divisão. Dia 20/5, congruência. Vamos falar sobre congruências. Depois, no dia 27/5,
vamos ter a axiomatização de Peano, Lauver e Peirce, tá? Sobre os números naturais. E a gente vai discutir aspectos dessas axiomatizações. Teremos uma discussão sobre a aritmética dos inteiros, no dia 3/6, ok? No dia 10/6, teremos uma discussão de teoria das provas e demonstrações, tá? No dia 10/6, teremos trabalho final 1 e o trabalho final 2 no dia 24/6. Então, no dia 6/6, pegaremos um tema afim, tá? E será passado esse tema para que vocês preparem uma determinada apresentação para que a gente discuta. No dia 24/6, teremos a segunda parte dessas apresentações. E no dia 1º/7, a confraternização e as notas finais, tá? Então, esse será o nosso contrato didático com respeito ao conteúdo que será discutido. Também teremos o contrato didático com respeito à avaliação, as avaliações síncronas ou presenciais, tá? Essas avaliações podem ocorrer em atividades síncronas ou presenciais. Como nós definimos na aula passada aqui, teremos somente atividades síncronas, tá? Então, será nas apresentações e na participação de vocês nas aulas, tá certo? Já digo que nessa aula, tá? Todas as apresentações serão levadas em conta, tá? E a frequência de todos vocês está garantido, não, apesar que não faltou ninguém na aula passada, tá? Avaliação em atividades assíncronas, são os fóruns que eu farei no SIGA com vocês, e a avaliação parcial, caso seja necessário, né? No final, no trabalho final, será das apresentações de vocês. Então, a avaliação final será a apresentação que vocês fizeram na atividade 1, apresentação para a atividade 2, que vou definir, e a apresentação da atividade 3, tá? Vou ter uma nota de média, as atividades assíncronas, tá? E as atividades presencial, caso tivéssemos, né? Então, será a média disso tudo a nossa nota final, ok? E um detalhe, nas atividades síncronas, eu considero como aprovado se vocês tiverem 70% de presença, ok? Pode acontecer uma eventualidade na rede, por isso que as aulas serão gravadas, para que vocês possam fazer a revisão disso tudo, ok? Por isso que eu estou regravando a aula de 18 de março. Tá? E agora vamos ao que são números, né? Conceitos básicos sobre cognição e números. Explicando a cognição. Podemos dizer que cognição é a forma como o cérebro e o sistema nervoso conseguem perceber, aprender, recordar e pensar sobre a informação adquirida através dos nossos sentidos, bem como as informações que são disponibilizadas pela memória ao longo de nossa vida. Isto é cognição. A cognição processa as informações sensoriais que vêm dos estímulos do ambiente em que estamos e também processa os conhecimentos que retemos na memória em relação às nossas experiências vividas, tá? Isso daí está lá na Wikipédia, vocês podem até verificar, tá? E eu posso já dizer para vocês que a cognição, tá, é individual, tá? A cognição é algo que vem do indivíduo. São as percepções que nós temos da realidade, são as nossas percepções do indivíduo, as percepções individuais. Bom, a filogênese recapitula a ontogênese.
É um fenômeno presente no desenvolvimento humano e na evolução humana, permitindo uma comparação entre ambos. A ontogênese diz respeito à origem e ao desenvolvimento de um organismo até sua maturidade. Já a filogênese é o estudo da relação evolutiva entre organismos distintos, por exemplo, espécies, populações, que é descoberto por meio do sequenciamento de dados moleculares, tá? E as matrizes de dados morfológicos. A filogênese recapitula a ontogênese e vice-versa. Foi um termo cunhado pelo próprio Charles Darwin, que foi muito usado por Piaget, tá? Que visa a relação entre o desenvolvimento de uma espécie, que é a filogênese, tá? E a ontogênese do embrião até a maturidade, ok? A história natural daquela espécie é a filogênese da espécie ao longo de milhares de anos, de sua fase larval até a maturidade genética. Bachelard usou esse termo para, inclusive, analisar o desenvolvimento histórico e cultural do ser humano até a sua maturidade. Então, Bachelard apresentou isso no século XIX e no final do século XX, e no começo do século XX. Tá? Bom, segundo Constance Camille, a natureza cognitiva do número, segundo Constance Cazuzo Camille, que é uma psicóloga norte-americana, que foi discípula de Jean Piaget, tendo vários pós-doutorados relacionados com a epistemologia genética de Jean Piaget, passou pela Universidade de Michigan e atualmente está na Universidade do Alabama. Ela fez várias publicações sobre psicologia cognitiva e matemática, tá? Aqui estão alguns livros dela: Aritmética, Novas Perspectivas e Implicações da Teoria de Piaget, Conhecimento Físico na Educação Pré-Escolar, A Criança e o Número, Crianças Pequenas Continuam Reinventando a Aritmética, Crianças Pequenas Reinventam a Aritmética, Desvendando Aritmética, Implicações da Teoria de Piaget, Jogos em Grupo na Educação Infantil, Piaget para a Educação Pré-Escolar, Reinventando a Aritmética, Implicações da Teoria de Piaget e Autonomia do Professor e Formação Científica. Tá? Aqui uma foto dela e a fonte, tá? Na qual vocês podem ter contato com um espaço em que são publicados os trabalhos dela. Tá? Basicamente, por que a Constance Camille ela vai estudar os números na educação infantil e na infância? Como a filogênese recapitula a ontogênese e vice-versa, quando nós percebemos o desenvolvimento do indivíduo, ele nos conta um pouco da história do desenvolvimento do ser humano, tá? Então, olhar para o indivíduo e olhar como que o indivíduo estabelece relações sobre a construção dos números ajuda-nos a entender um pouco da pré-história da construção dos números, tá? E a Constance Camille ela faz esse trabalho que é interessante. Então, um experimento que a Constance Camille faz, ela pega dois grupos, um grupo que pode ser de tampas de garrafa e outro grupo de tampas, tá? Que está representado aqui como o grupamento de objetos, que é um quadradinho vermelho. Quando nós colocamos eles lado a lado, colocamos o primeiro grupo, o de bolinhas amarelas, mais próximos, e o outro grupo, tá? O outro conjunto, tá certo? Vamos usar conjunto para não confundir com o conceito de grupo, tá certo? O outro conjunto, melhor, nós colocamos eles um pouco mais separados,
mas colocamos eles em relação, tá? 1 a 1. E nesse experimento, a Constance Camus faz uma aplicação com crianças de até 4 anos para ver se eles possuem intuição sobre conservação e igualdade, que são dois conceitos fundamentais na construção do número, usando fichas que podem ser fichas amarelas ou as fichas quadradas vermelhas. Coloque em 2 conjuntos, com intervalos menos espaçado em um conjunto e mais espaçado no outro conjunto. E faça o seguinte questionamento sobre qual conjunto possui o maior valor quantitativo. E aí veja que respostas as crianças com menos de 4 anos dão. E as respostas que as crianças com mais de 4 anos podem responder, tá? Nós percebemos que se a criança ela mencionar que o conjunto de tampas vermelhas for maior, se ela apontar para aquele conjunto como conjunto maior, ela está considerando, tá, a medida de comprimento, mas ela não está considerando a propriedade do número, não considera a conservação da contagem, tá? Então, a gente precisa ter esse aspecto da conservação para poder ter um número, tá? Como construído. Então, conservar é um conceito essencial. Também, quando o aluno diz que esses dois conjuntos são iguais, ele apresenta, além da conservação, o conceito de igualdade, tá? Entre essas tampinhas. Então, ele estabelece a relação 1 a 1, que nós conhecemos como construção de função. E essa construção de função, nesse caso, é que permite estabelecer a igualdade, tá? Então, nesse experimento, é uma questão básica que nós tenhamos as duas possibilidades para a construção do número. Tendo uma visão sobre a filogênese do ser humano, tá? Dentro daquela perspectiva da filogênese, recapitulontogênese e vice-versa, podemos conjecturar que nas atividades do homem primitivo houve este caminho rumo à aprendizagem dos números. Houve primeiro uma aprendizagem intuitiva sobre a igualdade, assim como houve a ideia de conservar os números. Muitas pinturas rupestres e artefatos do planeta mostram todas as notas sobre caça e pesca que envolviam diversos animais. É preciso compreender que a evolução cognitiva e cultural andaram aos mesmos passos na nossa filogênese. Como, por exemplo, nessa imagem que nós temos, tá? Que é uma pintura rupestre do Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí, que pode ter mais ou menos 50 mil anos. Tá? Então, você veja algumas anotações, tá? Que parecem ser anotações sobre o número de alguns objetos ou sobre um animal como uma lagarta, perceber os seus riscos nas suas costas, tá? E marcar e estabelecer esses riscos, tá? Também construir números e construir uma contagem elementar, tá? Então, nós percebemos neste artefato da história brasileira, né, que o homem primitivo, ele representava figurativamente, assim como, por exemplo, na ontogênese da nossa espécie, quando observamos uma criança na tentativa de escrever, ela usa um artefato como um lápis, uma caneta, e ela, com o tempo, vai conseguindo estabelecer essas relações de representação desse objeto. Esses artefatos nos contam a história do cotidiano do homem primitivo, que envolve suas atividades de subsistência, como caça e pesca. Também envolvem a contagem sobre os animais e quantos os homens
podem estar envolvidos na caça de animais, ok? Outras informações importantes que Constance Camus nos traz. É preciso argumentar e contra-argumentar com as crianças, mostrar outros pontos de vista para que a criança entenda o que é a igualdade e a conservação, que lhe permite entender o significado dos números. Segundo Camus, ao citar Piaget, ela fala sobre 3 tipos de conhecimentos fundamentais que estruturam o conhecimento humano e a construção do número. Conhecimento físico, o conhecimento dos objetos da realidade externa, da criança, no caso, mas se a gente for observar esse conhecimento físico nas atividades humanas, ele é essencial. Perceber quantos objetos existem, quantos objetos há, tá? O conhecimento lógico-matemático, que permite, por meio de abstrações concretas e abstrações reflexionantes, que nós venhamos a construir as ideias sobre números, operações, funções, entre outras entidades matemáticas, tá? Esse conhecimento lógico-matemático a gente consegue ver por meio da abstração concreta e por meio de abstrações reflexionantes, que nós venhamos a construir as ideias sobre número, operação e funções. E o que é uma abstração concreta e uma abstração reflexionante? Uma é mais evoluída, outra é menos evoluída? Não. Abstração concreta, por exemplo, tá? A abstração concreta, ela ocorre, vamos imaginar João, que João ele sai da sua sala de aula e ele vai para a cantina. Eu consigo visualizar uma pessoa, que é o João, saindo da sua sala de aula e indo para a cantina, tá? E eu consigo imaginar João saindo da cantina e voltando para a sala de aula. Posso até representar por meio físico. Imagina qualquer criança chamada João indo para a cantina e voltando da cantina, tá certo? Do colégio do qual ele faz parte, tá? Eu também consigo imaginar qualquer colégio, consigo imaginar isso. Então, tudo isso faz parte da abstração concreta. Já a abstração reflexionante é uma abstração simbólica, na qual eu posso imaginar, por exemplo, que João é a letra J, então eu consigo imaginar J indo para a cantina através de uma setinha, J, setinha, C, tá? Eu consigo imaginar como ele ir para a cantina, e J, setinha, inversa, ele voltando da cantina para a sala de aula, tá? Então, a abstração concreta, ela visualmente, imaginariamente, tá? Ela é física, tá? Ela é concreta nesse sentido, tá? E a abstração reflexionante é simbólica. Eu costumo dizer que a abstração concreta ocorre pela imaginação e a abstração reflexionante é simbólica, tá? E uma coisa também interessante sobre tudo isso, tá? É alguns aspectos sobre o conhecimento físico, tá? No conhecimento físico, na perspectiva do conhecimento físico, nós geralmente isolamos uma característica física e ressaltamos essa característica isolando ela das outras. Nesse sentido, é uma abstração também, porque eu retiro a qualidade do conhecimento físico e quando eu faço essa extração, tá? Eu estou fazendo uma representação devidamente adequada, tá? Também temos o conhecimento social, que se tratam das convenções sociais estabelecidas entre comunidades do saber matemático. Por exemplo, a medida do metro,
A medida de polegada, tá? Então, estabelecer que 2,54 centímetros vale 1 polegada é uma mera convenção social que nós estabelecemos. 1 covado, 2 covados, 1 metro quadrado, tá? Então, nas medidas vemos as convenções sociais. Para Piaget, uma operação é uma abstração de ações que realizamos. É nesse sentido que existe a abstração concreta e a abstração reflexionante. Ok? Tá? Mas há outras considerações relevantes que se deve considerar em Camus, como se dá a construção de conhecimentos e saberes físicos e matemáticos. Camus menciona que na abstração empírica, que é física, tudo o que a criança faz é focalizar em certa propriedade do objeto e ignorar outras propriedades. Por exemplo, quando a criança abstrai a cor de um objeto, simplesmente ignora propriedades tais como peso e o material de que o objeto é feito, isto é, plástico, madeira, metal, etc. Por exemplo, vamos voltar àquela imagem, tá? Vamos voltar a essa imagem, tá? Percebam um erro nessa atividade que eu apresentei para vocês, tá? Nós temos um erro aqui, tá? Eu tenho aqui as cores amarelas e aqui um outro erro, as cores vermelhas, tá? Isso pode ser uma distração para a criança. O correto, nesse caso, é que usemos uma só cor para representar os dois grupos, tá? Porque aqui, por exemplo, a forma do objeto já permite uma diferenciação física. Então, eu não precisava adicionar uma variável a mais que dificultaria a sua compreensão sobre esses dois objetos. Isso aqui é um exemplo que eu quero que vocês retenham. Não há necessidade do segundo grupo ser vermelho, tá certo? Então, eu não quero chamar a atenção para cores dos objetos. Eu quero chamar a atenção para os objetos porque eu quero que eles construam um conhecimento lógico-matemático e não o conhecimento físico, tá? Então, esse aqui é um caso que a gente deve ter em mente, ok? Em contrapartida, a abstração reflexiva ou reflexionante envolve a construção de relações entre objetos. As relações, como disse anteriormente, não têm existência na realidade externa. A diferença entre uma ficha e outra não deve existir, não existe. Em uma ficha e outra, nem em nenhuma outra parte da realidade externa. Já nos conhecimentos sociais, estabelecemos socialmente tal perspectiva quando definimos o quanto mede 1 metro, 1 quilo, 1 byte, entre outras unidades de medidas, enquanto convenção social. Percebam, gente, que eu estou com dificuldade de digitação. Olha o meu enquanto, tá? Eu estou apontando esses erros porque é importante a gente ir valorizando a nossa crítica sobre as falhas nos materiais didáticos para que a gente possa corrigi-los com o tempo. Tá? O que são os números? Em geral, vestígios matemáticos são encontrados no domínio das culturas primitivas, o que torna a avaliação do seu significado ainda mais complexa. Regras de operação podem existir como uma parte da tradição oral, tá? E muitas vezes na forma musical ou de versos. E eles podem estar cobertos na linguagem da mágica ou em rituais, tá? Então aqui é o Códex de Dresden, tá? Dos maias. A representação de números aqui está sendo feita. Segundo a coluna da esquerda, de cima para baixo, contém os valores 991600, que indicam 9 vezes 144.000, mais 9 vezes 7.200,
mais 16 vezes 360 mais 0 igual 1.366.560. Na terceira coluna estão os números 9, 9, 9, 16, 0, representando 1.364.369. O original nas cores preto e vermelha, tá? São tiradas de Maleu 2019, da página 206, ok? Temos aqui um papiro egípcio, que é o papiro egípcio de Moscou, que trata sobre a resolução de um problema egípcio, tá? É o problema dessa base piramidal, desse tronco piramidal, na sua seção bidimensional, tá? Então, evidência do tronco seria em 4 partes, mostrada na figura 2.2. Um paralelepípedo, que é representado pelo paralelogramo retangular, obtendo o volume B elevado a 2, vezes H, que seria uma altura, né? 2 prismas triangulares, cada um com volume B vezes A menos B de altura, dividido por 2, e uma pirâmide com volume A menos 2 elevado ao quadrado, vezes a altura, dividido por 3. Os prismas podem ser juntados em um paralelepípedo retangular de dimensões B, A menos B e H. E a pirâmide pode ser pensada como um paralelepípedo de dimensão A menos B, A menos B e H menos 3, dividindo o paralelepípedo mais alto, de modo que todas as alturas sejam H sobre 3, pode-se facilmente dispor os blocos de modo a formar 3 camadas de cada uma das alturas H sobre 3, e tendo seções de área A2 e AB e B2, B elevado a 2, respectivamente. Ok? Então, aqui está um pouco desse problema, tá? Isso aqui é só para a gente exemplificar que nas sociedades antigas havia o conhecimento matemático, mas o conhecimento matemático nas culturas das sociedades antigas parecia um pouco como receita de bolo. Eles passavam um pouco como se fosse uma receita de bolo, tá? Então, na sua escrita, nós encontramos evidência dessas construções, mas parecem receitas de bolo, tá? Isso também vale para a cultura chinesa, para os mesopotâmios, tá? Vale para diversas culturas, ok? Então, no Egito, os problemas têm a ver com medições de terrenos, produções de grãos na Babilônia. Os problemas têm relação direta com previsão celeste, chuva, zodíaco, entre outros. Então, em cada parte do planeta, tivemos um desenvolvimento da geometria e dos números associados a problemas de cada localidade. E geralmente eram problemas associados à agricultura de cada área, tá? No entanto, havia uma característica comum entre tais problemas na antiguidade grega e na antiguidade da Mesopotâmia. Os conhecimentos e saberes eram passados como receitas de bolo e não por meio de demonstrações e prova, como ocorreu na Grécia Antiga. Nesse sentido, a matemática dos gregos foi inovadora, e a gente vai falar a posteriori sobre isso. Porque, por exemplo, um problema de determinação, como é definido por Polya, tá? Por exemplo, um problema por determinação é construir a partir de um segmento AB de 3,45 centímetros, construir um triângulo equilátero, tá? Então, temos aqui a construção do triângulo equilátero no modelo receita de bolo.
nós temos aqui a possibilidade da construção de um triângulo equilátero sem termos os valores numéricos. Então, eu faço uma circunferência, tendo um segmento AB, a partir do segmento AB, eu posso construir uma circunferência de raio AB e posso também construir uma circunferência de raio BA, tá? Sendo que AB igual ao segmento BA, tá? Temos também que o segmento AC, tá? Que é um raio da circunferência AC. E temos que na circunferência CB, com centro B, que o segmento CB é um raio de circunferência. Sabemos que raios da circunferência AB têm o mesmo valor quantitativo de distância, então a distância de AB é a distância de AC. Temos que a distância de BA é a mesma distância de CB, e pelas propriedades, tá? Sabemos que os lados CA, CB e AB são lados de medida congruentes, tá? Então, aqui temos uma construção geométrica que nós não precisamos trabalhar no sentido de obter um resultado numérico específico. Então, aqui é um problema de demonstração, tá? O que vale para todos os triângulos equiláteros, tá? A construção geométrica envolve esse mesmo método que está aqui abaixo para construir o triângulo. Mas aqui nós temos, tá? A situação sem a necessidade de haver uma medida. Podemos nos aprofundar nessa discussão. Eu, na minha dissertação, mencionei esses dois exemplos na página 6 dessa citações, ok? Os números e suas operações. Tá? Por exemplo, uma das primeiras operações que devem ter existido deve ser a contagem do tipo 1, 2, muitos. Tá? O ser humano conseguiu perceber, a partir do colecionar objetos, que ele poderia ter um objeto, dois objetos e muitos objetos. Muitos animais conseguem realizar até sua contagem até 6 ou 7 números. Esta percepção primitiva deve ser a origem da contagem nos vertebrados. Se trata de uma contagem primitiva, uma contagem perceptiva. Quanto nós, seres humanos, nos primórdios de nossa existência, tínhamos também esta contagem perceptiva. Mas aos poucos iam surgindo outras ideias. O ser humano, enquanto espécie, existe há cerca de 300 mil anos no planeta Terra. Se sabe que a ideia de número está entre esses 300 mil anos e há aproximadamente 30 mil anos. Mas evidências disso existe de 30 mil anos para cá, de 50 mil anos para cá, em diversas culturas pelo mundo. Tá? Então, problemas que nós temos, tá? Que podemos tentar explicar, o ser humano ele começou a partir da contagem e dos números naturais, a discussão sobre os números e suas operações, tá? No entanto, de lá para cá, desenvolvemos números naturais, números inteiros, números racionais, reais, números imaginários, números complexos, números hiperreais, números hipercomplexos, quaterniões, octoniões, sedeniões, complexos hiperbólicos, quaterniões hiperbólicos, bicomplexos,
números p-ádicos. Com suas palavras, vocês podem explicar um pouco sobre estes números, tá? Aceito isso como atividade que vocês podem passar para o meu e-mail, rogersantana@ufc.br. Rogério, espaço, tá? O e-mail seria rogersantana@ufc.br, tá? Temos também o Bento Jesus Carraça, no seu livro, tá? No seu livro, oh meu Deus, eu até mostrei para vocês, Conceitos Fundamentais de Matemática, que é esse livro aqui, eu não sei se está aparecendo devidamente, Conceitos Fundamentais de Matemática. Ele vai mostrar operações matemáticas, tá? Ele vai considerar que as operações matemáticas possuem graus diferentes, tá? Seriam operações de primeiro, segundo e terceiro graus. Ele vai apresentar a adição e a subtração, a multiplicação e a divisão, mas ele vai considerar também a potenciação e vai considerar como inversas da potenciação a radiciação, logaritmação, tá? Por qual motivo Bento de Jesus Carraça faz essa observação, tá? De operações, de 7 operações básicas em sua aritmética, e por qual motivo a potenciação possui 2 operações inversas, tá? Então, esses são problemas que eu passo para que vocês pensem e tentem resolver para a próxima semana, tá? O que são operações binárias, exemplifique a justificativa de suas ideias, o que são os números, explique com suas palavras, justificando suas ideias, quantos tipos de números existem, explique justificando suas ideias, como os gregos consideravam na antiguidade a construção régua e compasso, justifique suas ideias, expliquem o desenvolvimento da matemática antiga até o período helênico, até o período da Grécia e o período dos romanos, explique detalhadamente com base em Euler, apresente 3 atividades para explicar aos jovens do ensino médio o que são números e operações e apresentem atividades inéditas. Façam uma atividade inédita para explicar o que é o infinito para estudantes do 3º ano do ensino médio. Tá? Estas são as referências de hoje. Tá? E eu creio que tivemos o final da nossa aula. Tá? Então, eu creio que dentro das explicações que desejávamos, nós conseguimos atingir o possível. Pessoal, me desculpe por ter perdido a aula da semana passada. Simplesmente o OBS parou de gravar e eu perdi toda a aula, por isso fizemos essa regravação, tá? Continuamos e até a próxima.